Olá pessoal, tudo certo? O professor Wagner mais uma vez com vocês. Agora eu vou fazer aquele vídeo de correção dos exercícios propostos da última aula, né? Então, na última aula, né, eu expliquei o conteúdo de latometria para vocês, né? Aquela parte ali relacionada à dilatação térmica. E eu falei para vocês que ia fazer um videozinho de correção dos exercícios, né? Então eu propus para vocês os exercícios da página 6970, né? E as correções do exercício 1 ao 8 do nosso material de aula ali da nossa apostila. Bom, vamos começar pelo início, né? Então, número 1. Uma barra de latão com alfa igual a 1,9 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Na verdade, né, esse valor é o valor do coeficiente de dilatação linear do latão. 1,9 vezes 10 na menos 5. Tem comprimento de 90 metros. Então, esse comprimento é o comprimento inicial. Então, o que eu falo para vocês sempre, pessoal? Quando tu vai lendo um exercício, né, que tu vai fazer a correção ou tu vai fazer uma prova, enfim, tu vai fazer um exercício, o ideal é que tu tire do problema o que ele está te dando, né? Olha só, eu fui evidenciando, ele me deu o coeficiente de dilatação, 1,9 vezes 10 na 5, eu coloquei aqui separadinho. Depois ele me deu o comprimento inicial da barra, né, de latão, então o comprimento inicial 90 metros. Depois ele diz assim, ó, que a temperatura inicial é de 10 graus. Então houve, né, essa temperatura inicial de 10 graus. Determine a dilatação linear, então ele quer saber a dilatação linear, né, o ΔL do latão, e o comprimento final, né, da barra quando aquecida a 60 graus Celsius, ou seja, ele teve um acréscimo na temperatura de 50 graus, ou seja, a variação, ele começou com uma temperatura inicial de 10 e terminou com uma temperatura de 60, ou seja, a variação de temperatura aqui foi de 50 graus. Então, a fórmula da variação do comprimento, né? Ela vai ser igual ao comprimento inicial vezes o alfa, que é o coeficiente de dilatação térmica, vezes a variação de temperatura. Então, 90, né, que é o comprimento inicial, vezes o coeficiente, que é 1,9 vezes 10 na 5, vezes a variação, que é 60 menos 10. Isso vai nos dar uma variação de comprimento da barra de 0,0855 metros. Como está tudo em metro, né? Se eu querer transformar isso para um número um pouco mais coerente, eu posso dizer que é 85,5 milímetro. Então, a segunda pergunta, qual o comprimento final da barra? Bom, tu pega o comprimento inicial, que é 90, né? E soma com a variação 0,0855. Então, ao final desse aquecimento, né, de 50 graus, a barra ela vai ficar com um comprimento final de 90,0855 metros. Então, vamos para o exercício número 2. Bom, o número 2 diz assim, se o coeficiente de dilatação térmica de um material vale 3 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1, esse é o coeficiente, né? Isso significa dizer que o material sofre uma variação de 3 metros para cada 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Meu Deus do céu, né, cara? Isso é um coeficiente gigantesco, né? Como cresce esse material? Não, isso é falso, pessoal. Então, letra A, ela é falsa. Letra B. O material sofre uma variação de 10 na menos 6 metros a cada 1 grau Celsius. Não, isso também é impossível de acontecer, né? Não vai sofrer uma variação dessa com aquele... Na verdade, está confundindo tudo ali, as variações e os coeficientes. Letra C. O comprimento de uma barra de material sofre variação de 0,00003, ou seja, o 10 na menos 6, aquele metros, né? Aliás, o 10 na menos 6 metros lá do coeficiente, para uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. Ele só inverteu a letra C só não está certa porque ela inverteu a sequência. Na verdade, se nós analisarmos a letra D eu já digo para vocês que é a verdadeira. Por quê? Ó, a letra D diz assim, ó, para cada 1 grau Celsius na variação da temperatura de um corpo feito com esse material, seu comprimento varia 0,00003 do comprimento inicial. Aí tá, perfeito. Aí em relação ao coeficiente, que é 3 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1, né, tá relacionado a isso que eu acabei de ler na questão, na letra D. A letra E diz assim, ó, para cada 1 grau Celsius de variação de temperatura de um corpo feito com esse material, seu comprimento varia
0,000003 da unidade de comprimento de medida do... Não, aí confundiu também. Então a letra E também é falsa. Ou seja, o correto, né, o verdadeiro aqui para nós, a única que realmente fala sobre o coeficiente na ordem correta é a própria letra D. Número 3. O piso de concreto de um corredor de ônibus é constituído por seções de 20 metros. Então, essa aqui é a número 3. Ele já disse que o nosso comprimento inicial é de 20 metros, certo? Separadas por juntas de dilatação. Então, existe um espaço, né, um espaço para dilatação entre as juntas do corredor do ônibus. Sabe-se que o coeficiente de dilatação linear do concreto é 12 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Então, o coeficiente de dilatação, o alfa, né, 12 vezes 10 na menos 3 graus Celsius na menos 1. E que a variação de temperatura no local pode chegar, então a variação de temperatura pode chegar a 50 graus. Lembra o que eu falo para vocês? Tira do problema primeiro que ele está te dando, não tem? Coloca os nomes, né, as grandezas relacionadas aos nomes corretos, certo? Depois... nessas condições, a variação máxima do comprimento em metros, então ele quer saber a variação do comprimento, né, em metros de uma dessas secções devido à dilatação térmica é, bom, a fórmula da variação de temperatura, né, pessoal? Variação de comprimento, desculpa, é igual ao comprimento inicial vezes o alfa, que é o coeficiente de dilatação, vezes a variação de temperatura. Então vai dar 20, isso aqui é uma multiplicaçãozinha direta, né? 20 vezes 12 vezes 10 na menos 6 vezes a variação de temperatura, que é 50. Então aqui vai dar uma variação de comprimento de 1,2 vezes 10 na menos 2 metros por vão, né, onde o ônibus passa ali. Vamos direto à questão número 4, para não perder muito tempo. A questão número 4 diz assim, ó, a fenda da ponte Rio-Niterói é uma junção de dilatação, diz o CCR. De acordo com o CCR, no trecho sobre a Baía de Guanabara, as fendas existem a cada 400 metros da ponte, né, com cerca de 13 centímetros de dilatação. Então, 13 centímetros é uma distância bem considerável, né, para a dilatação térmica ali do material. Admite-se que o material dos blocos que constitui a ponte Rio-Niterói seja o concreto. Obviamente, né, uma ponte de concreto, cujo coeficiente de dilatação linear é 1 vezes 10 a menos 5. Então, eu já fui tirando aqui, ó, todos os dados que o problema dava para nós. E um detalhe bastante importante, ele deu um comprimento da ponte em metros, e ele deu um coeficiente, uma variação de comprimento de 13 centímetros. Pessoal, se aqui está em metros e aqui está em centímetros, nós temos que passar para metros, ou seja, 13 centímetros é igual a 0,13 metros, correto? Qualquer coisa faz uma regrinha de 3 ali que resolve tudo o problema de vocês. Aí vem a pergunta, né? Determine a variação necessária da temperatura para que as duas bordas de uma das fendas citadas na reportagem se unam, ou seja, ele quer saber quando que as bordas vão se encostar. E bom, então vamos fazer o cálculo. Calculando a dilatação de acordo com os dados fornecidos, né, eu posso dizer para vocês que a variação do comprimento, né, essa é a fórmula geral, né, pessoal? A variação do comprimento vai ser igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente vezes a variação da temperatura. Então, como ele quer saber a temperatura, eu vou isolar a variação da temperatura aqui, né? Então, tá tudo multiplicando aqui, passa para o outro lado da igualdade dividindo. Então, variação de comprimento dividido por comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação. Agora, só trocando os valores, né? Eu tenho aqui uma variação de comprimento de 0,13 metros, já coloquei aqui, dividido pelo comprimento inicial do vão da ponte, que é de 400 metros, vezes o próprio coeficiente de dilatação, que nada mais é 1 vezes 10 na menos 5. Então, multiplicando aqui, dividindo aqui, né? Essa é a parte que vocês vão se complicar, que é a parte da matemática, porque a parte da física é tranquilo, basta trocar valores, né? Então, nós vamos ter aqui uma variação de temperatura para que as duas pontes, né, os dois vãos da ponte se unam de 32,5 graus. Essa é a resposta da questão número 4.